Muito boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma aula, né? Vamos começar aqui a matéria nova, matéria de ética, né? Matéria de extrema importância para que nós possamos ter êxitos, né, como profissionais no futuro, tá bom? A ética, pessoal, é de extrema importância, principalmente na saúde, porque nós vemos aí o que acontece, né, não só no Brasil, mas no mundo, né? Pacientes sendo tratados mal, com problemas devido a mau procedimento, mau tratamento, né? Então, todas essas situações nós vamos debater aqui nessa aula de hoje, tá? O que se pode fazer, o que não pode fazer, qual é a ética do profissional, do técnico em radiologia. Nós vamos destrinchar, né, qual é o que diz o Conselho de Radiologia sobre a ética profissional, né? E também, né, porque nós temos que ser éticos tanto, né, na nossa profissão e também, né, dentro do ambiente de sala de aula, tá bom? Então nós vamos falar sobre coisas corretas, coisas incorretas, né, o que significa, mas a partir dessa primeira aula aqui, nós vamos fazer com que nós tenhamos, né, discernimento sobre como agir em determinadas situações, tá bom? Essa primeira aula aqui, nós vamos estar falando sobre uma introdução, né, conceitos básicos que inclui dentro dessa prática de ética, né? Então vamos lá. Primeiro slide aqui, nós já está falando aqui sobre alguns conceitos, né? Então, ética é o nome dado ao ramo da filosofia dedicado aos assuntos morais, né? Então, a palavra ética é derivada do grego, ethos, e significa caráter, costume, hábitos ou modo de ser como pessoa, tá? Compreende o comportamento que caracteriza a cultura de um grupo profissional utilizando valores e uma escala de valores, né? Então, como pode ver aí no segunda parte aí, está dizendo aqui, ó, caráter, costume, hábitos ou modo de ser de uma pessoa, né? Essa parte da ética, pessoal, ela gera muito debate, tá? Porque, por exemplo, se você for pegar os costumes que a gente tem hoje, não são os mesmos costumes de um tempo atrás. Algumas coisas, como tabus, foram quebrados e foram se constituindo novos conceitos, né? E novas metodologias ou maneiras de agir, né? Então, a ética, ela, digamos assim, ela é cíclica de acordo com os hábitos e modo de ser daquela pessoa, daquela ocasião, daquela comunidade, daquele tempo, né? Então, ela sempre vai estar sendo modificada para estar agindo de acordo com os hábitos daquele momento que nós estamos, né? Então, a ética também, pessoal, como está falando aí, ó, modo de ser como pessoa, né? Então, a gente, somente eu, né, como professor, eu sempre cobro muito isso dos alunos. Porque a gente sabe que muita gente fala assim, aqui é uma coisa, eu não estou recebendo para isso. Quando estiver no trabalho, quando estiver em tal local, vai ser diferente, né? Só que infelizmente a gente sabe que não é assim que funcionam as coisas. Do jeito que nós somos em casa, do jeito que nós somos na sala de aula, vamos ser no nosso trabalho, né? Então, nós precisamos estar nos policiando o tempo todo, principalmente nós como profissionais da saúde, tá bom? Conceito, né? Então lá, a ética é um conjunto de valores que compõem o modo particular do ser indivíduo. É a reflexão a respeito da moral vigente e das interações humanas de modo geral, né? O que a gente pode tirar desse parágrafo aí, que foi o que eu falei anteriormente, né? Ó, é a reflexão a respeito da moral vigente, né? Então, ou seja, como eu falei anteriormente, essa questão de moral, ele é cíclico, né? Ele vai mudando de acordo com o momento que nós estamos, de acordo com a situação que estamos vivendo, né? Mas sempre nós temos, né,
que está nos policiando. Por isso que vem essa pergunta aí no finalzinho, né? Por que devemos viver de determinada forma? Né? Então essa pergunta aí, ela leva, né, a gente raciocinar o que é esse conceito relacionado à ética. Tá bom? Aqui outro detalhe interessante, né, olha lá, é o conjunto de valores que compõem o modo particular de ser do indivíduo. Né? Então a ética, ela está, né, determinada pelo valor, né, ou modo particular de cada indivíduo, ou seja, como esse indivíduo é.